Está todo mundo desanimado, é verdade isso? Não? Nós tivemos uma semana de bênção. Quantos receberam bênção essa semana? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora eu gostei de ver o povo animado, hein? Estão animado o povo. Quantos estão felizes com a igreja que está surgindo lá em Santa Maria da Serra? Levanta a mão e diga aleluia. E como que nós vamos ajudar a prosperar essa igreja? Com oração e participação ativa lá, né? É isso? Pode divulgar, pode pôr aqui na frente aqui, o tema, por favor, Felipe. Fidelidade em meio à Babilônia é o nosso tema de hoje. Esse tema a intenção é que esse tema mexa um pouco com a gente. Que Jesus ele possa tocar em nossos corações e nos ajudar. Esse tema é basicamente uma continuação da nossa semana de evangelismo, a nossa semana de oração. É uma continuação daquele tema. A gente viu aí, reavivados pela palavra, pelo arrependimento, pelo perdão, pela fé, renascidos nova vida. E hoje a gente vai ver uma continuidade aí, fidelidade em meio à Babilônia. Mas antes da gente dar início, eu gostaria de orar com você e por você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos na tua casa de oração para engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa abençoar-nos, Senhor Deus, com a tua presença. Manifesta-se entre nós com o poder do teu Santo Espírito e transforma corações, Senhor. Atende às necessidades de cada um que se achegar aqui nessa noite, Senhor, e opera milagres em nosso meio. Seja milagres de cura, de acordo com a tua vontade, e seja um milagre, o maior milagre que o Senhor opera, que é o milagre de transformar corações, Senhor. Pai querido, que o teu resgate hoje possa ser eficiente na vida de cada um aqui presente que estiver necessitando do teu resgate. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me use, Pai. Que eu não venha, Pai, a falar de mim mesmo, mas que eu venha ser só apenas um prego segurando o grande e imenso quadro que é o Senhor. Que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, pelo poder da tua palavra, e nos transformar, nos conduzindo para a eternidade. É o que te pedimos e agradecemos em nome, por amor de teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Vocês falaram que estão felizes, então vamos ver se vocês estão felizes mesmo. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: ó, você é muito bem-vindo à casa do Senhor, mas eu quero te encontrar no céu. E dá um abraço nele. Cadê a felicidade desse povo? Parece que estão meio desanimados. Vou dar um abraço no irmão Pedro aqui. Pode passar o próximo. Hoje, amém? Todo mundo cumprimentado? Amém. Nós temos quantas visitas aqui não adventistas? Tem 4, 5, 6 não adventistas. Louvado seja Deus pela sua presença na casa do Senhor. Que vocês sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Amém? Amém? O nosso assunto de hoje está em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2 para iniciarmos. Mas antes eu queria fazer aqui a introdução desse tema. Queridos, dos 39 livros do Antigo Testamento, existe um livro de um modo especial que nós o consideramos assim, um livro muito atual. Um livro no qual nós devemos nos apegar a ele, porque ele tem muitos ensinamentos para os nossos dias. Esse livro foi mencionado por Jesus Cristo nos seus últimos dias em Mateus 24, versículo 15. Ele olha para os discípulos e diz: olha, quando vocês virem subir aquele abominável da desolação, no qual falou o profeta Daniel, então quem lê, entenda. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, diz que esse livro ele seria selado, e ele seria para quando? Para o tempo do fim.
Então não há dúvida que esse livro tem uma mensagem poderosa para o povo que vive quando? Hoje, no tempo do fim. Um outro dia a gente pode ver, estudar sobre o tempo do fim, quando que começou o tempo do fim. Enfim, a gente vai introduzindo esse tema no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Daniel. Todos acharam? Eu gostaria que a gente acompanhasse na palavra de Deus. Pode ser que alguns versículos não estejam exatamente como está na sua Bíblia. Então seria interessante acompanharmos, abrir a palavra de Deus e deixar que Deus fale conosco através da sua palavra. Amém, povo de Deus? Amém. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá bom, velho. E ali lemos: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a Sitiom. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a algum dos utensílios da casa de Deus. A este levou para assinar para a casa dos seus deuses, os pôs na casa do seu Deus. Para nos situarmos na história, nós estamos falando aqui do ano 605 a.C. Ano 605 a.C., a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi e sitiou Jerusalém, cumprindo assim uma profecia da qual Deus dizia, da qual Deus advertia há muito tempo. Aquele povo, o povo de Israel, o povo de Judá, estava corrompido. O povo de Judá não estava se voltando mais para Deus, estava transgredindo a lei de Deus, estava transgredindo o sábado do Senhor. A Bíblia diz que eles eram um povo perverso, um povo que assassinava, um povo idólatra, um povo totalmente corrompido. É isso mesmo, isso era o povo de Deus. Esse era o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus, ele faz o quê? Ele repreende aqueles que o amam. E a Bíblia diz que Deus, com um ato de misericórdia pelo seu povo, envia Nabucodonosor para repreender o seu povo. Deus, aproximadamente 100 anos antes, levanta um profeta para falar-se a respeito desse assunto e dizer a Israel: Israel, se arrependa, volte para os braços do Senhor. O caminho que vocês estão tomando é um caminho tortuoso. Se arrependam, porque eu vou enviar o rei Nabucodonosor para repreender vocês se vocês não voltarem para os meus braços. Jeremias deu essa mensagem aproximadamente aí no ano 700 a.C. Essa cena aqui ocorreu no ano 605 a.C. E a Bíblia nos diz que depois Deus levantou Isaías e foi falando para o povo de Israel: se arrependam e voltem para o Senhor. Se arrependam e voltem para o Senhor, porque se vocês não se arrependerem, eu os repreenderei, porque eu amo vocês. E eu repreendo porque eu amo e porque eu quero resgatar vocês. Eu quero que vocês sejam um povo fiel. Eu quero que vocês sejam um povo que se preparam para a minha volta. Sabe, queridos? Mas a Bíblia diz que as mensagens e advertências foram rejeitadas. Deus, nunca foi a vontade de Deus que o povo de Israel fizesse ali aliança com os assírios. Nunca foi a vontade de Deus que o povo de Israel fizesse aliança com os egípcios, porque iam encher de idolatria o seu povo, o povo de Deus, e desviariam dos caminhos de Deus. E esses mensageiros, esses profetas vieram anunciando a mensagem de salvação, e o seu povo matava. Eles preferiam ouvir profetas que falavam coisas boas a respeito deles, do que ouvir aqueles que o repreendiam. E aí a gente chega nessa cena, na qual o Nabucodonosor, ele sentia Jerusalém e leva cativo ali alguns jovens. Dentre esses jovens estava Daniel e seus 3 amigos. Nessa época Daniel tinha aí por volta de 17 anos, e ele então é levado para a Babilônia. Todo cristão, todos nós que somos cristãos dentro do cristianismo, a gente tem uma visão, ou melhor, a gente tem a cosmovisão. O que é essa cosmovisão? Todos nós vemos o que acontece no mundo dentro do grande conflito.
Todo cristão tem que ver os acontecimentos mundiais dentro do grande conflito. Então, olhando de uma maneira espiritual para a cena que aconteceu, a gente vai ver ali 3 áreas nas quais essa cena se estende. A primeira é que essa área era uma luta entre 2 cidades. A cidade de Jerusalém, representando o Deus Altíssimo, o povo de Deus, e a cidade de Babilônia, representando aí Marduk, pelo rei Nabucodonosor. O segundo ponto era uma batalha entre 2 povos, o povo de Deus e o povo da Babilônia. E o terceiro ponto que queria destacar aqui, que essa era uma batalha entre 2 deuses: o Elohim, o Deus verdadeiro, o Deus da Torá, o Deus da Bíblia, o Deus que resgata, o Deus que quer salvar, e Marduk, o Deus dos babilônicos, um Deus pagão. E a Bíblia diz que Deus levantou Nabucodonosor para repreender o seu povo, e chega até de chamar de seu servo. Diz assim: que eu levantei o meu servo Nabucodonosor para repreender o meu povo, porque o meu povo está tomando caminhos tortuosos e levará-os para a perdição. Queridos, quantos aqui estão esperando assim fielmente a volta de Jesus? Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Amém? E ali nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos diz que nós devemos manter 3 das nossas áreas intactas na vida do Senhor. E quais são elas? O mesmo Deus da paz me santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo que tem 3 áreas do nosso corpo nas quais nós devemos manter íntegras e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos com defeito em uma dessas áreas, então nós temos um problema espiritual. Quando uma dessas áreas elas não estão funcionando perfeitamente, então nós temos um problema. Eu ponho entre parênteses ali para que a gente não tenha uma interpretação errada, não venha aqui achar que estou falando algo que não seja bíblico. Quando a Bíblia diz ali, o vosso espírito é a nossa área espiritual, nossa faculdade espiritual. A alma é a nossa faculdade mental, e o corpo é a nossa faculdade física. Então, Deus está nos dizendo que nós devemos, obrigado, irmão. Deus está nos dizendo que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor essas 3 faculdades. Satanás, sabendo disso, irmãos, ele tenta nos tirar dos caminhos de Deus, ponhando defeito em uma dessas faculdades, ou nos induzindo a ter defeito em uma dessas faculdades. E a batalha de Daniel, lá na Babilônia, foi em torno dessas 3 faculdades. Pode passar. Daniel enfrentou 3 desafios lá em Babilônia. Quais eles? Desafio mental. Daniel capítulo 1, versículo de 3 e 4. Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo, melhor, Deus dizendo ao apóstolo Paulo que nós devemos manter essas 3 faculdades intactas para a vinda do Senhor. E Satanás sabe muito bem disso, querido, por isso ele tenta nos destruir. Porque ele sabe que se uma dessas faculdades estiver corrompida, nós não vamos estar preparados quando o Senhor voltar. Por isso, querido, nós temos uma mensagem importante, relevante e atual para os nossos dias. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4: jovens sem nenhum defeito,
de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em toda ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse o que? A cultura e a lei dos caldeus. Queridos, essa mensagem ela parece ter ficado no passado, mas como eu bem falei, o livro de Daniel é um livro atual, é um livro para os nossos dias, porque é um livro para o tempo do fim, e nós somos o povo do tempo do fim. Queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que o primeiro desafio que Daniel enfrentou ali na Babilônia foi o desafio mental. Daniel ele vinha de uma cultura judaica cristã, onde ele aprendeu princípios pautados na palavra de Deus, nos quais ele deveria seguir estritamente, princípios nos quais, se ele seguisse estritamente, ele seria uma pessoa abençoada, ele seria uma pessoa sábia segundo os olhos de Deus, e ele seria uma pessoa que estava se preparando para a eternidade. Mas ele chega na Babilônia, e os babilônicos eram um povo totalmente corrompido, um povo com uma religião totalmente corrompida, com uma sexualidade totalmente corrompida. E agora Nabucodonosor, o melhor, Marduk usando Nabucodonosor, chega ali e fala assim: ó, Aspenaz, agora você vai ensinar a esses jovens a nossa cultura. O que eles aprenderam no passado, ó, é passado. Eu não quero esse povo aqui com os ensinamentos deles. Vocês vão ensinar a nossa cultura e as nossas leis. Esse povo agora está no meu reino. Eles vão ter que seguir a minha cultura e a minha lei. Só que eu não quero ficar lá na Babilônia. Eu quero trazer para os nossos dias. Nós estamos vivendo em um momento da história do mundo que o mundo está muito relativista, pluralista, movimentos ecumênicos. E o pior deles, do meu ponto de vista, é o relativismo. E muitos cristãos hoje têm sido relativistas em relação à salvação, em relação à fé. Sabe, irmão? Uma verdade, algo que é verdade para ele, para mim não é verdade. Para mim é relativo. Algo que é verdade por irmão, para mim pode ser relativo. Eu não preciso concordar com o senhor, tá certo? Então, é relativo. É isso que tem ensinado aí fora. Mas não é só lá fora, infelizmente, isso tem entrado dentro da igreja. Não é bem assim. Ou frasezinha que eu não gosto, irmãos. Não é bem assim. Não é bem assim. O tempo mudou. O tempo passou. As coisas modernizaram. O relativismo. Muitos têm relativizado muitas coisas. E o problema é que vai chegar um momento, querido, que você vai relativizar a sua salvação. Quando nós defendemos uma verdade, então nós somos chamados de loucos, fundamentalistas, são chamados de pessoas perigosas porque defendem uma verdade, onde o mundo não ensina que é bem assim. Por isso, queridos, hoje nós, quem tem filho pequeno, a gente deve ter uma atenção especial de inculcar na cabeça dos mesmos as leis de Deus, os caminhos nos quais eles devem andar, porque o mundo lá fora ensina o quê? Culturas babilônicas. Eu esqueci de mencionar um ponto pelo qual eu pus ali as mocidades. Aquelas mocidades têm uma relevância interessante, por quê? Porque essa batalha continua nos dias de hoje. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, continua lá Jerusalém e a Babilônia. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse está dizendo que muitos têm bebido do quê? Do vinho da Babilônia. Essa mensagem é uma mensagem atual, uma mensagem para os nossos dias, uma mensagem para o tempo do fim. Nós devemos ter muito cuidado com os nossos filhos. Devemos cuidar deles, inculcar a lei de Deus na mente deles, para tal qual Daniel, que eles possam ser fiéis a Deus. Porque quando eles saem para fora, quando eles chegam na faculdade, não é de Deus que eles vão aprender. Lá na faculdade eles vão dizer que não existe Deus. Lá na faculdade eles vão dizer que nós somos evoluídos. Os amiguinhos da rua vão dizer que o homem pode ser mulher se ele quiser. A mulher pode ser homem se ela quiser. Isso é relativo.
Você entende como que isso é perigoso? Pode passar. O segundo desafio é o desafio físico. Daniel capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Amém, igreja? Amém. Determinou-lhe o rei a ração diária das filas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais deveria assistir perante o rei. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, eu conheço essa palavrinha, eu destaquei essa palavrinha firmemente, porque Deus ele poderia ter falado, Daniel ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Mas Deus ele insiste em falar assim. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E essa palavra firmemente, ela tem uma conotação forte. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui, irmãos? Que Daniel foi muito decidido. A Bíblia nos diz que muitos jovens vieram cativos. Muitos jovens vieram para a corte babilônica. Muitos deles foram postos ali diante da mesa de Nabucodonosor. Talvez uma mesa extensa, maior do que essa igreja, cheia de todo tipo de alimentação. As iguarias do rei, ali deveriam ter os melhores alimentos considerados pelo rei. Ali era a mesa do qual o rei comia. Uma mesa farta. Aí a Bíblia nos diz que Daniel, no desafio físico, ele resolveu firmemente não se contaminar. Então ele perseverou na sua decisão de não se contaminar. Ele foi firme. Ele não se deixou corromper, mesmo em meio daquele monte de gente que estava aceitando a proposta de Nabucodonosor. Ele não se deixou corromper, mesmo em meio à ameaça de ser morto, de perder a cabeça, literalmente. A Bíblia diz que ele foi firme na sua decisão e decidiu não contaminar-se. E por que ele decidiu não se contaminar? Pode passar, irmão. 4 motivos pelos quais Daniel não quis comer da mesa do rei. O primeiro, os babilônicos, como as outras nações, comiam carnes imundas. Na lei Levítico, capítulo 11, a Bíblia ali, Deus dá uma lei que a gente até chama de cerimonial, na qual diz que a gente não deve fazer uso de alimentos imundos. Mas eu gosto sempre de lembrar que quando Deus resolveu destruir a terra, no capítulo 6 de Gênesis, quando ele mandou que Noé fizesse uma arca, ele separou os animais, e a Bíblia diz ali que 7 pares de animais limpos foram para dentro da arca, e apenas um de animal imundo. Isso nos faz concluir que essa lei de animais limpos e imundos, ela é antecedente ao povo de Israel, é antecedente a Moisés. Essa lei já existia desde o início. Mas o fato é que Daniel, sabendo e conhecendo essa lei, ele resolveu firmemente não se contaminar, não comer das carnes, porque naquela mesa de Nabucodonosor existiam ali as carnes imundas. E essa mensagem ela é viva para os nossos dias, porque nós seguimos isso daqui. Porque a palavra de Deus diz que toda a palavra é inspirada. Timóteo 3,16. Toda a palavra é inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está em vigor isso. Será que nós temos resolvido fielmente não se contaminar com as iguarias que têm sido postas diante de nós? O segundo motivo: os animais não tinham sido mortos de acordo com as leis levíticas. Deus, querido, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que dirige, é um Deus que quer preparar o povo para a eternidade. E a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele deu leis pelas quais nós devemos seguir, para que possamos então alcançar a vida eterna. Nessas leis tinha ali a questão da morte dos animais. Era uma lei na qual o animal não poderia ser sufocado. O segundo ponto era que o animal deveria ser excluído todo o sangue, deveria ter sido tirado ali,
escoado todo o sangue, o animal não deveria ter sangue para ser consumido. O terceiro ponto é que uma porção dos animais era oferecida primeiro aos deuses pagãos. Então Daniel resolveu, olha, eu não vou me contaminar, porque essa porção ela é oferecida primeiramente aos deuses pagãos. E o quarto e último ponto, o consumo de bebida alcoólica estava contra os princípios de temperança apresentados no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ali na mesa de Nabucodonosor foi oferecido para ele vinho e talvez alguns outros tipos de bebida. Então a Bíblia diz que ele firmemente resiste àquilo que é oferecido para ele. E o terceiro desafio, o desafio espiritual. Daniel capítulo 1, versículo 7, aí é onde você está mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, amém? Todos estão em Daniel? O chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Obed-Edom. Sabe o que está acontecendo aqui agora, irmãos? Aqui no Brasil, a gente não tem costume de escolher nome. O nome não tem um significado assim forte. A gente escolhe o nome que mais agrada, o nome do pai, da mãe, do tio, do irmão, alguém que a gente quer homenagear, só porque a gente gosta, acha bonito. Mas no judaísmo era diferente. Os nomes tinham um significado. Os nomes estavam relacionados ao caráter pelos quais o pai queria que o filho tivesse. No judaísmo, o nome estava relacionado à forma pela qual aquele filho tinha sido concebido. Pode passar, irmão? E o nome desses jovens significava o seguinte: Daniel, por exemplo, Deus é meu juiz. Então, Nabucodonosor, dirigido por Marduk, agora tenta destruir a última das faculdades nas quais mantinha aquele jovem em contato com Deus. Deus é meu juiz. Então eles trocam o nome e põem Beltesazar. Bel proteja a vida do rei. Eles queriam tirar totalmente o laço que existia daqueles homens, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, Hananias e Misael. Queriam então trocar pelas divindades da sua cultura. Queriam ensinar a cultura, queriam ensinar a língua, queriam dar os alimentos que eles comiam, e queriam tirar o nome da divindade judaica, do Deus Elohim, do Deus verdadeiro, da mente daqueles jovens. Hananias, o Senhor é bondoso comigo, foi trocado por Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus, foi trocado por Mesaque, servo da deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, foi trocado por Obed-Edom, o servo de Nebo. Esses jovens que tinham no seu nome, carregado pelo nome do Altíssimo, pelo caráter do Altíssimo, agora Nabucodonosor fala assim, eles vão receber o nome da nossa divindade. E o que aconteceu com eles? Será que em meio a tudo isso eles cederam? Será que em meio a todos esses desafios, qual que foi a postura deles diante de tudo isso? Será que eles falaram, nós somos prisioneiros, não tem escapatória para nós e a gente vai obedecer a Deus? Ou melhor, a gente vai obedecer às novas regras do reino no qual nós estamos vivendo agora? Nós vamos então nos adaptar à Babilônia? Porque agora nós somos cativos, nós estamos em uma outra realidade. Então o nosso Deus, ele nos deixou vir para cá, ele nos deixou passar por sofrimento, então nós vamos então aderir aqui à nossa nova cultura. Vamos relativizar tudo, Deus não vai se importar. Deus não vai se importar. Mas a Bíblia diz que a atitude deles foi diferente. Qual foi a proposta que Daniel fez às Pernais? E a Bíblia nos diz que Daniel chegou para as Pernais e falou: experimenta os teus servos durante 10 dias e vê que se terminando 10 dias nós não tiver com melhor saúde do que os outros, então nós vamos se contaminar, nós vamos comer o que vocês têm. Mas se nós tiver, então você deixa nós seguir nossos princípios. A Bíblia diz que as Pernais, ele até temeu,
Ele temeu de perder sua cabeça, mas a Bíblia também diz que Deus miraculosamente agiu na vida daquele rapaz, na vida de Aspernais, e a Bíblia diz que eles acharam misericórdia diante de Aspernais, e foi levado ao rei, e a Bíblia diz que Deus também agiu na vida do rei, e que eles foram, então, concebido aí o desejo dele de ficar 10 dias aí de consagração, comendo frutas, nozes e bebendo água. Resultado da fidelidade. Daniel capítulo 1, versículo 19 e 20. O que é que Deus pode fazer por você, meu querido, quando você é fiel a Deus? O que Deus pode fazer por você quando você resolve desafiar o mundo e dizer eu quero seguir ao eterno? O que Deus pode fazer por você, querido, quando você diz assim, não, eu não vou pôr ninguém e nem nada acima do meu Deus? Eu resolvo e eu decido ser fiel a Deus. O que Deus faz por você, querido? Olha o que a Bíblia nos diz. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia naquele reino, em todo aquele reino. Então a Bíblia está nos dizendo, queridos, que para cada dia que Daniel jejuou, para cada dia que Daniel perseverou firme na sua proposta, de não se contaminar com as comidas do rei, com as iguarias do rei, de não se contaminar com a bebida do rei, Deus deu uma vez mais sabedoria para ele do que todos aqueles outros que se contaminaram. Querido, vale ou não vale a pena ser fiel? O Deus de Israel é um Deus, querido, que está no controle de todas as nações. Mas para isso, nós temos que ser fiéis. E eu destaquei aqui 3 palavras. A primeira eu já citei, que é os 10. Mas eu destaquei também a sabedoria. A Bíblia diz que toda matéria de sabedoria, e a palavra de Deus diz que sabedoria não é sabedoria. Destaquei aqui sabedoria e inteligência, que é diferente um de outro. Sabedoria vem de Deus, inteligência dos homens. Daniel foi abençoado com os dois, foi abençoado com sabedoria de Deus e a inteligência dos homens. Sabe, querido, nós vivemos em um momento difícil da humanidade. Nós vivemos em um momento, como eu bem falei, que está tudo muito relativo. Nós vivemos em um momento que escolher ser fiel é motivo de zombaria, é motivo de escândalo, é motivo de escárnio ser fiel a Deus. Mas que decisão você vai tomar essa noite e o resto da sua vida? Ser fiel a Deus ou infiel ao mesmo? Preservar as 3 faculdades intactas para a vida eterna, para a volta de Jesus, ou deixar que Satanás as destrua? É isso que está em jogo. A Bíblia nos diz que nós devemos manter essas 3 faculdades intactas para a volta de Cristo. Qual a sua decisão hoje? Seguir a Deus? Ou negar? A promessa para Daniel por sua fidelidade. Daniel capítulo 12, versículo 13. Essa é a promessa para você, querido. Essa é a promessa para você que for fiel até o fim. A Bíblia diz que Deus quer o povo que não se compre e não se venda. Eduardo diz isso. Que é um povo que não se compre e não se venda. Que é um povo fiel. Que é um povo que proclame a mensagem de Deus e que vive essa mensagem. A promessa para Daniel por sua fidelidade. Daniel 12, 13. Tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Essa é a promessa de Deus para você também. Se seguimos até o fim fiel, pode ser que alguns aqui passem pela morte antes que Jesus venha, mas a promessa dele é que se nós morrermos, ele nos ressuscitará no último dia. Amém. Se nós estivermos vivos, ele nos transformará. Amém.
Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Agora a pergunta é: você vai ser fiel a Deus? Ou vai rejeitar? Foi num dia desse, irmãos, um dia como esse, que ele ressuscitou. Porque tinha morrido 3 dias atrás, por mim e por você. Tinha morrido numa cruz. E hoje ele te convida a ser fiel, a entregar a tua vida completamente nas mãos dele e a viver de acordo com a vontade dele. Deus quer preparar um povo para a eternidade, mas isso envolve decisões que partem de você. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele já veio, ofereceu o sacrifício, ressuscitou, subiu ao céu, está ansioso para te encontrar. O que você fará com essa verdade? Hoje